E se a chave para destravar a vida não estivesse lá no céu, mas na verdade dentro da nossa própria agenda? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que parece radical, uma ideia que une a sabedoria de Napoleon Hill com princípios bíblicos, a de que a organização pessoal é a porta de entrada para que coisas grandiosas realmente aconteçam. Sabe aquela sensação de estar numa sala de espera que nunca acaba? Pois é, a resposta para sair dela pode não estar onde a gente imagina. E se a questão não for o tempo de Deus, mas o caos na nossa própria vida? E se a bênção já tiver chegado, mas simplesmente não encontra um lugar para pousar? Essa comparação aqui, ela revela uma verdade muito poderosa. De um lado, tem a espera passiva, aquela esperança sem nenhum movimento. E do outro, a preparação ativa, que é a ação com propósito. É a diferença crucial entre só ficar esperando que algo aconteça e criar o espaço para que aquilo aconteça. É transformar esperança em criação. Então vamos lá, vamos começar desafiando uma crença que é muito comum. Será que é o universo ou Deus que está nos fazendo esperar? Ou será que a nossa própria desorganização está, na verdade, bloqueando todo o caminho? E aqui, olha, aqui está a grande virada de chave. A responsabilidade é nossa. A ideia é que aquela oportunidade que se busca, a paz que se deseja, pode estar literalmente esperando que o espaço seja arrumado para ela. Seja esse espaço na mente, nas finanças ou no coração. Mas afinal, por que a ordem é tão crucial assim? Vamos entender agora o princípio de que o divino, o progresso, a criatividade, tudo isso funciona na clareza e não no caos. Esse versículo é o alicerce de tudo isso que a gente está falando. Ele sugere que onde tem confusão, tem uma barreira. A paz e o avanço que vem junto com ela nascem da ordem. Para que o céu se mova, a terra precisa estar preparada. E essa desordem, ela vai muito além daquela bagunça que a gente consegue ver. Ela se infiltra em todas as áreas da nossa vida. Na desorganização física, na financeira e, talvez o mais importante, na desordem emocional e mental que paralisa a gente por dentro. Sabe, o brilhante Napoleon Hill entendeu isso perfeitamente. Ele sabia que uma mente organizada não é só útil, ela é um verdadeiro imã para oportunidades. A ordem interna é o motor que nos impulsiona na direção dos nossos maiores objetivos. Agora, a gente chega numa das lições mais profundas de todas, o teste do pouco. Como a forma com que a gente lida com as coisinhas do dia a dia revela se estamos prontos ou não para as grandes. Imagina essa cena. Uma gaveta transbordando de contas, de papéis, de boletos não pagos. Parece uma coisa boba, né? Trivial. Mas isso é um sintoma poderoso de uma desordem muito maior. É um sinal claro de que não estamos prontos para mais. E isso nos leva a essa pergunta que é crucial. Se a disciplina falha para gerenciar o pouco que se tem hoje, como é que se pode esperar administrar uma fortuna amanhã? A lógica é simples, é direta e é irrefutável. Esse princípio não é sobre aceitar a escassez, de jeito nenhum. É sobre enxergar o pouco como um campo de treinamento. É aqui que a gente prova a nossa capacidade. É aqui que honramos o que temos agora e, com isso, abrimos as portas para receber o muito. Ok, então, qual é a solução? A resposta está na ação. É aqui que a fé deixa de ser só um sentimento e se transforma em movimento real, um movimento visível e transformador. Tiago 2,17 é direto ao ponto. Fé sem ação é como um carro sem motor. Pode até ser bonito, mas não vai a lugar nenhum. As obras, a nossa organização, são a prova viva da nossa fé. E a história está cheia de provas disso. Pensa só na Oprah, começando com uma disciplina implacável em rádios locais. Ou no Steve Jobs, criando um império a partir de uma garagem organizada. Warren Buffett, J.K. Rowling, todos eles dominaram o pouco antes de receberem o muito. E esse mesmo padrão ecoa por todas as escrituras. A ação preparada sempre vem antes do milagre. Noé construiu, a viúva juntou os vasos, Josué marchou. A fé em movimento é o que convida ao sobrenatural para entrar em cena. Certo. Mas por onde começar? Essa parte final é sobre isso. Vamos transformar toda essa teoria em prática. A jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo. Um passo organizado. A maior organização de todas começa aqui dentro. A mente é como se fosse uma biblioteca. A gente pode enchê-la de sabedoria ou de lixo. A escolha do que a gente coloca ali dentro é o primeiro e o mais importante ato de organização que podemos fazer.
E aqui estão algumas ferramentas poderosas para construir essa biblioteca mental. A Bíblia para os princípios fundamentais e esses livros incríveis para as estratégias práticas. Ler nesse caso não é um passatempo, é treinamento. E este é o plano de jogo, simples assim. Não é sobre resolver tudo de uma vez, é sobre escolher uma área, dar um pequeno passo, repetir e confiar, sem se sobrecarregar, apenas começar. No final das contas, tudo se resume a isto. A nossa parte é fazer o possível, é organizar o que está ao nosso alcance. E ao fazer isso, com fé, a gente cria o espaço para que o impossível aconteça. A organização é a fé em ação. Então, a pergunta final não é sobre o que foi aprendido, mas sobre o que será feito. Qual vai ser a primeira microação? Qual é o primeiro passo para colocar a casa em ordem? A mudança começa agora.